Ela era conhecida por sua competência, uma carreira de sucesso e luxo. Mas agora, tudo que se fala são as acusações. Larissa Bressan, odontologista respeitada há mais de uma década, neste momento tem enfrentado acusações de crimes como assédio e importunação sexual, além de outros, como por exemplo, assédio moral. Com 11 anos de atuação, Elaine Larissa Silva Barreira Bressan nunca teve contra si qualquer denúncia formal ou informal. Conhecida por sua extrema competência, conduzia uma equipe estável e recebia pacientes de alto padrão em sua clínica, nunca tendo contra si reclamações anteriores de clientes, familiares ou amigos. Formada pela Universidade de São Paulo, sempre possuiu um histórico de excelência e uma conduta exemplar. Tudo começou após a dispensa de um funcionário. Pouco tempo depois, começaram a surgir acusações contra a odontologista sobre cometimento de crimes de natureza sexual, sendo eles assédio sexual e importunação sexual, dois crimes distintos, mas frequentemente confundidos pela opinião pública. No geral, podemos dividi-los da seguinte maneira de acordo com o doutor em Direito Penal Darwin Santos da Silva, formado pelo Centro Universitário Jorge Amado. Olha, nesse caso, adentrando ao caso de fato, eu gostaria de falar que as redes sociais têm trazido problemas para a sociedade em geral, principalmente no que tange à parte jurídica de algumas coisas. A gente percebe que nesse caso de Larissa Bressan, o que a gente está estudando, a gente encontra que as redes sociais estão influenciando bastante na decisão da sociedade para a Larissa Bressan. Uma espécie de julgamento social que acaba influenciando a vida da dentista. Então é muito complicado essa situação. Ela foi acusada, como muitos já sabem, de 2 crimes em específico. A acusação traz que ela deveria ser acusada tanto por assédio sexual quanto por importunação sexual. O que não faz muito sentido, A gente entende que são conceitos completamente diferentes, A doutrina majoritária entende que o crime de importunação sexual seria um crime subsidiário. César Roberto Bittencourt, inclusive, fala sobre isso, um grande doutrinário brasileiro. Ele diz que, inclusive, a importunação sexual só deveria ser, de fato, anexada, seria encontrado num caso apenas quando não fosse adequado um outro crime que já existe, entende? Como no caso aqui de assédio sexual, que seria o pertinente para o caso. O assédio sexual é importante entender, que está no artigo 216A do Código Penal, e ele é um crime próprio, então ele somente pode ser cometido por um agente específico. No caso em questão, seria a Larissa Bressan, ela estaria cometendo assédio sexual por conta justamente da sua condição de superior hierárquico, que ela se encontra como chefe dos funcionários, que ela teria assediado, supostamente. Então, a gente entende que a importunação sexual vem uma situação completamente diferente. A partir do momento que a importunação sexual é um crime comum, em que qualquer pessoa poderia cometer, Então, além dessa subsidiariedade, a importunação sexual só poderia ser adequada a esse caso se o assédio sexual não fosse o adequado. E é o caso que a gente tem tratando aqui nesse caso. A importunação sexual ela vem no 215A do Código Penal e é um crime material, ou seja, precisaria necessariamente da consumação do fato. Não necessariamente aconteceu, Aconteceu sim a consumação, mas baseado no assédio sexual, em que a Larissa Bressan, ela em alguns momentos nem cometia de fato, apenas insinuava, ameaçava os funcionários para que cometessem as relações sexuais. Então ela utilizava sim de sua condição superior hierárquica para poder
ter essas situações, esses momentos de prazer, né, para ela, claro, momentos libidinosos. A gente entende que essa repercussão na sociedade, essa repercussão principalmente nas redes sociais, né, que estão cada vez mais incontroláveis, acabam afetando a vida pessoal da Larissa Bressan, como suposta cometedora desse crime, mas também a vida profissional da dentista, né? Então, acaba afetando muito a vida da Larissa, e a defesa fez muito bem, né, em trazer aspectos que possam diminuir a pena, caso seja condenada, ou até inocentá-la, né, se for o caso. Eu apenas digo aqui que a gente tem que ter cuidado, cada vez mais nas redes sociais, com o que a gente fala, porque, como a gente bem sabe, né, o crime de importunação sexual é um crime de uma pena muito alta, né? Então, é complicado você atribuir um crime mais gravoso a um caso que apenas seria adequado um crime menos gravoso. Olá a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar claro que a nossa defesa está comprometida com a verdade e com a justiça, e não com emocionalismos ou julgamentos precipitados. É bom esclarecer que a Larissa é uma jovem como qualquer outra, e hoje ela está sendo crucificada publicamente antes mesmo de ter seu caso devidamente analisado pela justiça. O que estamos presenciando é um julgamento midiático, onde as pessoas já chegaram a uma conclusão sem ter acesso a todos os fatos, sem conhecer o contexto completo e, principalmente, sem respeitar o princípio mais básico do nosso sistema jurídico, a presunção de inocência. As acusações são graves, sim, e entendemos a comoção social, mas a justiça não se faz com indignação seletiva ou com narrativas construídas a partir do fragmento de uma informação. A defesa está trabalhando para desmontar versões distorcidas e apresentar provas que mostram que a situação é muito mais complexa do que tem sido divulgado. Além disso, queremos destacar a necessidade da realização de uma perícia psicológica, que é essencial para este caso, porque caso comprove-se que a Larissa teve aspectos psicológicos que influenciaram na sua decisão ou nas suas ações, isso vai se fazer essencial na dosimetria da pena no crime de assédio, mas somente caso. É fundamental que a justiça tenha acesso a uma avaliação técnica e imparcial, acima de tudo, para garantir um julgamento justo e proporcional. As contradições no depoimento das supostas vítimas é que as questões processuais precisam ser respeitadas e, acima de tudo, uma vida está em jogo. A Larissa não pode ser definida por um único episódio, nem condenada sem o direito de se defender adequadamente. Por isso, peço que a sociedade e a imprensa reflitam. Será mesmo que esse ódio dirigido a ela é realmente baseado em uma justiça? Ou um desejo de encontrar um culpado a qualquer custo? A verdade não surge do sensacionalismo, mas sim de um processo justo e transparente e equilibrado. A nossa defesa continuará lutando para que os direitos da Larissa sejam respeitados e para que a justiça decida com base em fatos e não paixões e sensacionalismos. Curiosamente, os acusadores nunca buscaram resolver a situação por vias administrativas. Nenhuma conversa formal, nenhuma tentativa de mediação com a direção da clínica. Como não houveram reclamações anteriores na Justiça do Trabalho? Por que o silêncio coletivo por anos, vindo de ex-funcionários que não tinham mais ligações com a clínica e que poderiam, livremente, denunciá-la por seus atos? No Brasil, todos são inocentes até que se prove o contrário.
Mas quando o julgamento se dá primeiro nas redes, o processo, então, corre o risco de se tornar um teatro, devido à divulgação em larga escala do caso, sem filtros necessários para uma informação confiável e andamento regular do devido processo legal. A presunção de inocência prevista no artigo 5, inciso 57 da Constituição Federal não é apenas uma norma jurídica, é um alicerce do Estado Democrático de Direito. Contudo, em tempos de superexposição nas redes sociais e de julgamentos instantâneos promovidos pelo Tribunal da Internet, esse princípio tem sido frequentemente ignorado pela opinião pública. O fenômeno da cultura do cancelamento, amplificado pela viralização de conteúdos nas plataformas digitais, expõe pessoas a condenações morais com base em versões unilaterais de fatos, muitas vezes sem qualquer investigação formal. O problema agravado ocorre quando essas condenações sociais ocorrem antes mesmo da atuação das instituições competentes, como o Ministério Público e o Poder Judiciário. Diversos casos recentes ilustram esse cenário. Acusações difundidas rapidamente por influenciadores ou portais de notícias ganham status de verdade incontestável, e quanto contraditório e ampla de defesa são garantias constitucionais, são ignoradas. Mesmo quando a absolvição posterior, o dano à imagem e à vida pessoal já está consolidado. É fundamental reforçar também com a sociedade que a presunção da inocência não é um privilégio de culpados, mas uma salvaguarda universal contra arbitrariedades. O direito não é substituído por narrativas emocionais, tampouco por julgamentos sumários nas redes. Defender esse princípio também é proteger a justiça como um valor democrático. Larissa Bressan hoje se vê no meio de um turbilhão. Mas entre as manchetes e os sussurros, permanece uma pergunta. E se a história não for como contaram?